Minasan, seja bem-vindo a mais um episódio do Plot! E hoje é dia de festa! Pra você que tá ouvindo, é óbvio que eu não vou gritar, né? Aquele grito sussurroso, aquele grito em sussurro. Festa! Por que hoje é dia de festa? Porque hoje é terça-feira de carnaval. E hoje eu tô aqui com a minha fantasia. Bom, eu não pulo carnaval, porque como cristã eu não pulo carnaval, mas nada contra quem pula, tá bom? Mas eu vim aqui com meu pijama. Por que com meu pijama? Para demonstrar que nós estamos nesse carnaval à toa. Só isso. Mas o porquê que hoje é dia de festa? Porque é carnaval? Não, porque hoje, terça-feira, dia 1º de março, é o dia em que o Plot completa o episódio número 50. E vamos lá, né, gente? Esses números, sei lá, 10, 50, 100, que a gente vai chegar daqui a pouco, são números importantes. Nossa, há 50 semanas eu tô dando aulas aqui pra você se tornar um escritor. Então eu tô muito feliz porque eu consegui chegar aqui no número 50. 50 semanas. Uau, tem muito conteúdo. E nesse episódio eu fiquei pensando o que eu poderia fazer pra comemorar. Eu resolvi fazer uma lista de 50 dicas. Vamos dizer que é quase que uma dica por aula que eu já dei aqui, para que você pegue todas essas dicas e consiga mais ainda se fortificar e ser o escritor que você deseja ser, tá? E seja bem-vindo a essa aula. Para você que é novo aqui, deixa eu te explicar que há 50 semanas eu estou fazendo essas aulas para te ajudar a se tornar um escritor. Aqui na Lição Nerd você aprende a deixar de ser apenas o fã para se tornar um escritor e um escritor voltado para nossa cultura nerd otaku. Claro que o que você aprende aqui, as técnicas, as estratégias, você pode aplicar em qualquer história que você queira, mas aqui a gente fala, sim, como o próprio nome já diz, na linguagem bem mais nerd e otaku. Eu gosto de só diferenciar aqui pra todo mundo entender que tá abrangendo tudo ali. E, na verdade, eu confesso que eu dou até uma puxadinha a mais pro otaku ali. Ultimamente, o universo dos animes e mangás realmente fazem meu coração cantar mais forte e, enfim, acabo tirando muitas técnicas de lá para você aprender, criar suas histórias e se tornar o escritor que você tanto deseja. Deixe de ser apenas um fã e crie suas próprias histórias. Essa aula acontece toda terça-feira às 19 horas, hoje às 19h20, às vezes atrasa um pouquinho, às vezes gravado, às vezes ao vivo. A gente tá fazendo ultimamente gravado porque eu não tô conseguindo ter tempo de interagir aqui com vocês, mas no futuro, bem próximo, a gente vai voltar a fazer as interações ao vivo, ou sempre tem alguns eventos ao vivo pra gente também interagir, bater um papo, você tirar dúvidas na hora. Sem mais demoras, porque são 50 dicas e eu já vou avisando que essas 50 dicas são muito boas. E cada uma delas foi de fato tirada das 50 aulas passadas, né? Óbvio, uma a mais pra fechar. As últimas eu acho que são fundamentais. E sim, isso também é um truque pra você ficar aqui até o final. E se alguma outra te chamar a atenção, procura isso lá na playlist do Plot. São 50 aulas, você vai lá na playlist e você pode assistir, essa vai estar lá, e as outras também para trás. Se você chegou aqui agora e quer maratonar, quer aprender, vai lá e devora os conteúdos. Aproveita o carnaval e faz uma maratona aí para você escrever suas histórias, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, porque são 50. E na verdade já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Na primeira vez eu comecei a gravar, apertei o botão do mudo no microfone pra eu tossir, porque vocês sabem que eu tenho esse meu probleminha que se eu falo muito eu acabo dando crise de tosse. E eu esqueci o microfone mutado. Ainda bem que eu parei na dica 6. Ainda bem que foi na dica 6. Imagina se eu chegasse na 50 e percebesse lá que o microfone tava mutado. Deixa eu até pegar a telinha que eu tô gravando aqui pra ver se o áudio realmente tá saindo. Tá saindo. Então vamos lá. Primeira dica: planejamento é fundamental para escrever uma história. Apesar dessa dica ser uma dica fundamental, eu deixei ela por primeiro, porque eu acho que eu sou a pessoa marcada para falar sobre isso. Existem outras pessoas que também te ensinam a escrever, mas eu acho que eu sou uma das que sou aficionadas, apaixonadas pelo planejamento. E eu sou assim porque foi graças a um bom planejamento que eu consegui me tornar escritora. Foi graças a ter essa noção de planejar uma história que eu consegui finalmente tirar uma história da minha mente, que há 10 anos eu tava tentando escrever, e colocá-la no papel. E graças a tudo isso, eu consegui montar a Lição Nerd e consegui também montar a Jornada Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online, que eu ensino esse meu planejamento, meu método de planejamento, e também ajudo lá os escritores, os fãs, né, os alunos a se tornarem escritores. Eles aprendem todos os passos lá, não só o planejamento. Mas sem dúvida é isso que eu quero te dizer.
Não subestime o poder de um bom planejamento. Não é só fazer anotações soltas no seu caderno, no seu WhatsApp, que muita gente gosta de fazer isso, né? Escrever ideias no WhatsApp, num grupo fechado com ele mesmo, mandar para um outro número, enfim. Ou qualquer outro lugar solto. Tenha suas ideias num lugar organizado e um bom planejamento, ele aborda não só o que vai acontecer na sua história, mas o seu universo, os seus personagens, a sua base, as suas escolhas estratégicas, para que você consiga ter um domínio da sua história e escrever histórias melhores. E o melhor de tudo, com um bom planejamento, conseguir finalizar essas histórias, né? E não só começar a escrever e abandoná-las pelo meio do caminho. Dica 2, disciplina. Já falei que vai ser corridinho pra gente também não ficar 2 horas aqui nessas dicas, né? Dica 2, disciplina na escrita. Não é necessariamente escrever todos os dias. Isso foi uma coisa que virou a chave na minha cabeça. Porque antes de começar a escrever, eu ficava com muito medo de eu não poder ser escritora, porque na época eu não podia escrever todos os dias. Na verdade, até hoje eu também não consigo escrever todos os dias, principalmente, sei lá, num longo período de tempo. A gente tem outras coisas pra fazer, e não que a escrita não seja prioridade na minha vida. É uma questão de, às vezes, a gente não consegue. Principalmente pra quem tá começando, não tem tempo só para escrever. Tá fazendo outras coisas. Até mesmo o próprio escritor, às vezes, tá se envolvendo com outros projetos. Então, eu tô aqui pra te falar que você não precisa desistir do seu sonho de ser escritor ou do seu prazer em escrever uma história só porque você não consegue hoje escrever todos os dias. Determine uma disciplina para que você consiga escrever. Determine dias. Eu vou escrever 3 vezes na semana. Vou escrever dia sim, dia não. Vou escrever só final de semana. Tudo bem. Sim, até se você escrevendo só final de semana, você consegue finalizar uma história. Mas você precisa ter a disciplina de comparecer naquele dia marcado. A disciplina supera, assim, você não conseguir escrever todos os dias. A questão é só você não fazer tão esporádico, né? Eu vou escrever hoje, sabe lá Deus quando. Não. Tenha disciplina. Não desista por você não escrever todos os dias. 3, bloqueio criativo é uma força que te impede de escrever. Às vezes, é sua falha de não alimentar o cérebro de conhecimento. O bloqueio criativo, ele não é uma força, as pessoas acho que personificam o bloqueio criativo dentro da mente delas, como se de fato fosse um bloqueio físico que acontece no seu fluxo mental, né? No seu fluxo criativo. Não é bem assim que acontece. E se acontece, é porque ele é mais um aviso de que algo está errado. E que, pra mim, uma das principais causas... A gente tem uma aula só falando sobre bloqueio criativo, na verdade 2. E pra mim, uma das principais causas é realmente a falta de conhecimento sobre a história. A pessoa quer criar um universo de magia, por exemplo, e tudo que assiste é Harry Potter. Harry Potter é lindo, é maravilhoso, é legal. Eu gosto muito pra caramba, marcou a minha geração e etc. Mas não é só isso, não existe só isso. Até pra J.K. criar essa história, ela precisou estudar outras coisas também. Então, não fique só engolindo de uma fonte. Você com certeza vai ter bloqueio criativo. É preciso agir como escritor. Eu acho que uma das principais atividades é ser pesquisador. É você pesquisar sobre o que você quer escrever. É engraçado que em alguns animes e filmes eu até vejo o escritor indo em determinados lugares com um caderninho, anotando, sabe? Fazendo pesquisa de campo. Isso é maravilhoso. Desculpa. Isso é maravilhoso. Nem sempre a gente pode ir no campo pesquisar, mas a internet tá aí pra isso, né? Então você consegue, sim, fazer inúmeras pesquisas do que você precisa. Mas o que pesquisar? Primeiro entenda o que tá te bloqueando. Por exemplo, eu não sei como botar os nomes das minhas magias. Lá em Harry Potter ela usava o latim, né, se eu não me engano, como usar para as nomenclaturas das magias. Com certeza misturava com alguma outra coisa. Você pode talvez sair então como base, procurar outras línguas, ou até o próprio latim, só com uma pegada diferente, outros tipos de nomenclaturas, né, para nomear então essa sua magia, mas busque tanto na ficção quanto na vida real. E aí você foca em fazer essas buscas, nomenclaturas, nomes não sei o que, alfabetos antigos, línguas antigas, vai procurando. Com certeza você vai achar alguma coisa e tirar boas ideias daquilo dali. Seu cérebro também precisa de tempo, tá? Para processar. Mas primeiro você precisa
alimentá-lo de informação. 4. Ter uma incubadora de ideias salva sua vida como escritor. A incubadora de ideias é algo que eu falo aqui há muito tempo e eu sou completamente apaixonada por ela. Um dia eu vou fazer um aplicativo, a incubadora de ideias app, que é um lugar onde você coloca as suas ideias. E por que é importante? Lá, e eu indico o aplicativo, apesar de eu não ter o meu aplicativo, eu indico o aplicativo Google Keep, porque ele é de graça, ele é leve, baixa em qualquer celular, fácil de ser usado e etc. Tem outros, tem gente que gosta de usar outros aplicativos, eu por enquanto ainda não desgarrei dele. E ele também pode ser tagueado, né? Ou seja, você consegue colocar tags, etiquetas, nomes, nomenclaturas nos tipos de ideias que você tem. Se eu tenho uma ideia para um personagem, mas não tenho uma história para contar com ele ainda, eu coloco lá, ideias de personagem. E aí linko nele a ideia de personagem. Toda vez que eu precisar de uma ideia para um personagem que eu não tenho assim de bate-pronto, eu vou lá na minha incubadora de ideias e procuro. Um outro fator sobre essa incubadora de ideias é você conseguir fazer com que as ideias amadureçam lá. E você não perder essas ideias. Você vai deixando elas lá, em determinado momento você lembra delas, vai lá olhar, melhora. Às vezes você tá pensando numa coisa completamente diferente, tem uma ideia para uma outra história, e você vai agrupando essas ideias lá. Você não perde, você não as perde, como se você anotasse num caderno e às vezes aquele caderno some, ou você anota num bloco de notas qualquer do seu celular, perde aquele celular. Então só tente colocar as suas ideias num lugar que você não vai perder e que você consiga buscá-las, para que quando você queira uma ideia específica para alguma coisa, ela já vai estar lá e é só você buscar. E eu acho que amadurecer a ideia é fundamental. Inclusive, eu acho que é uma das dicas também que eu vou dar aqui, acabei antecipando. 5. A insegurança é um dos piores vilões para um escritor, até mais do que o bloqueio criativo. Eu digo isso porque era uma coisa que me travava muito de começar a escrever. E pra mim ela é um dos piores vilões, porque ela não é o vilão que te trava enquanto você está escrevendo. É o vilão que te impede de escrever. Ele nem sequer deixa você dar os seus primeiros passos, porque ele te convence de que você não vai ser capaz de fazer aquilo. Só que olha que louco, né? Porque aí você não consegue nem sequer testar se realmente você é ou não capaz, se as pessoas vão não gostar da sua história, porque você não dá os seus primeiros passos, não começa a escrever. Então, fique atento se esse vilão não está te sondando e não menospreze essa sua insegurança. Ela pode estar escondendo, sei lá, alguma outra coisa também. Busque tratamento caso for algo muito forte. E tem outra coisa também, outra dica que eu faço com os meus alunos e comigo mesma. Comece por coisas pequenas. Em vez de você querer escrever o seu livro de 500 páginas, escreve um conto, um microconto, um verso, sei lá, alguma coisa. Escreve só a história do seu personagem, vá botando o pé na água aos poucos. E aí você vai ganhando segurança e conseguindo prosseguir na sua jornada de escrita. 6. Palhafoguite é uma síndrome que acomete a maioria dos escritores iniciantes e pode destruir sua carreira antes de começar. Diferente da pessoa que tem insegurança, né? Quem tem palhafoguite também pode ter insegurança. Mas, diferente da pessoa que nem começa por insegurança, palhafoguite é aquela pessoa que... Deixa eu explicar o que é fogo de palha para dizer o que é palhafoguite. Fogo de palha, como minha avó bem dizia, é aquela pessoa que tem uma empolgação muito rápida, né? Um ânimo muito rápido, forte, mas acaba rapidinho. E ela falava muito isso quando, sei lá, a gente queria... fulana tá com fogo de palha de viajar. Aí, só que no dia mesmo de viajar, nem fazia as malas, nem fazia, sabe? Você tem uma empolgação e aí aquela empolgação vai embora rápido. É um fogo de palha. Isso acontece quando as pessoas têm uma ideia para escrever, partem para escrever ela com toda a empolgação do mundo, deixam essa empolgação dominar e acabam esquecendo que a história não é escrita por uma ideia apenas, que existem outros fatores para serem levados em consideração, existe técnica para escrever uma boa história e simplesmente saem escrevendo. Dificilmente isso dá certo. A maioria das vezes elas desistem no meio do caminho porque não sabe mais o que escrever, só tem aquela ideia, aquele impulso inicial e depois não é só de empolgação que a gente finaliza uma história, mas não mesmo. Às vezes a gente vai pela força do ódio, pela força do compromisso de ter que escrever aquela história até o final. Então não dá pra contar só com a empolgação, não dá pra contar só com essa palhafoguite, não saia desesperadamente pra escrever a sua história logo assim que você tem uma ideia empolgante. Fica de olho nessa palhafoguite aí pra ela não destruir o seu sonho de ser escritor. 7. Storytelling, ou a arte de contar histórias,
precisa ser estudada e não é algo apenas intuitivo, principalmente quando você quer ser um profissional. Me dói muito. Hoje menos, mas ainda existem pessoas que falam que escrever histórias é uma coisa simples, fácil e não precisa ser estudada. Muita gente me chamou até no início, quando eu comecei a ensinar história, de charlatana, de tá querendo enganar, de Stokes, né, como o pessoal sempre diz. Eu não preciso, você tá querendo ensinar uma coisa que é fácil de fazer, escrever história é super fácil, não sei o quê. O que eu acho engraçado é que hoje eu tenho mais de 50 alunos na jornada e desses 50, atualmente, mais da metade já escreveu uma história, já conseguiu finalizar uma história e desses, alguns já até venderam essas histórias e publicaram outras histórias, ou seja, estão seguindo carreira. Porque tem uns que são mais acelerados e tem uns que tem o seu tempo, né? Enfim, as pessoas trabalham e etc. Por exemplo, o João, que publicou 3 livros em um ano só. 3 ou 4? Acho que foi 4. Foram 4? 3. Acho que 3. 3 livros no ano só e um conto. Então, tipo, é um outro nível, né? Uma pessoa mais acelerada, digamos assim. Mas se eu não tivesse colocado as técnicas que eu aprendi, ou compartilhado com eles a metodologia que eu desenvolvi para planejar, para escrever, para publicar, para fazer todo o ciclo de uma história, talvez eles não tivessem conseguido isso. Então, porque sou eu? Não, porque é técnica. Porque storytelling é uma técnica que pode ser aprendida e deve ser estudada. E que eles não parem só em mim, que eles também vão estudar com outras pessoas e que se aperfeiçoem cada vez mais, assim como eu também vou estudar sempre com outras pessoas. Estou lendo livro, vendo outros cursos para fazer e etc. Sempre me desenvolvendo mais. Porque escrever histórias não é algo só intuitivo. É lindo quando é intuitivo também. Tem gente que realmente tem mais facilidade. Mas as histórias das minhas avós, eles contavam sim, é uma coisa que é até do ser humano esse negócio de contar histórias, porque a gente aprende com histórias, são passadas sempre, a gente tá sempre escutando histórias e etc. Mas para você se tornar um escritor, é um outro nível. E aí, realmente, você precisa levar isso um pouco mais a sério e estudar. Não só contar com o intuitivo. O intuitivo te leva até um pedaço. Mas daqui para você ir mais para cima, é preciso estudar um pouco mais. Ok? E aí eu emendo na outra dica número 8, escrever não é dom e todas as pessoas podem aprender, cada uma no seu ritmo, mas podem aprender. Falei que eu tenho mais de 50 alunos e desses, mais da metade já escreveram uma história, mas tem gente que ainda não escreveu, mas está escrevendo. Cada um tem o seu ritmo. A questão é que todo mundo pode aprender a escrever. Todos eles têm essa capacidade de escrever uma história. E você também que está aí do outro lado, que está na dúvida, também tem essa capacidade. Isso não é papo de professor, não. É real. Tanto que eu pego alunos que nunca escreveram nada, que falam pra mim, nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir realizar esse sonho. E estão com suas histórias hoje publicadas, sendo lidas por outras pessoas e criando outras histórias. Porque uma vez que você aprende, você consegue replicar e aprender mais e escrever mais. Assim que você aprende, assim que a vida passa, você escreve mais. Esse negócio de dom, existem sim pessoas que têm mais facilidade para aprender, ou que já nascem com essa facilidade, né, de contar histórias. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem uma desenvoltura muito fácil para criar histórias, para gerenciá-las, para conseguir entender a técnica por trás delas. Isso nunca foi um problema para mim. Mas quanto mais eu estudo, mais eu me aperfeiçoo com toda certeza. E mais eu descubro que algumas coisas que eu fazia intuitivamente, elas têm nome, têm técnica e aí eu posso fazer elas de uma forma mais proposital, mais intencional e eu acabo escrevendo histórias melhores por isso. Então, mesmo que você tenha facilidade, vá procurar e se você não tem problema, não é um dom, é uma técnica e você pode aprender, tá bom? 9. Uma pessoa não precisa ser extremamente criativa para criar uma história e a criatividade pode ser estimulada. Claro que a gente precisa da criatividade para escrever, porque a gente precisa criar coisas. Só que a criatividade ela é um processo criativo, ela é um processo mental que acontece na mente de todas as pessoas. Absolutamente todas as pessoas. Então, se você é uma pessoa e você tem um cérebro, você está assistindo esse vídeo, sim, você é capaz de estimular o seu processo criativo e criar. A questão é essa, que tem gente que estimula e tem gente que deixa ele de canto.
Tente procurar fazer alguns exercícios criativos e você com certeza vai fazer com que a sua criatividade seja mais estimulada. E você não precisa ser, como eu disse, extremamente criativo no sentido de ser fantasioso para escrever uma história. Existem diversas histórias que são contadas no nosso mundo real, com problemáticas reais, personagens reais. Então você não precisa estar no mundo da fantasia para você escrever uma boa história. Dica 10. Escrever é mais do que arte. Pode ser algo para salvar a sua vida, você sabia disso? E uma terapia para desabafar no papel. Não é de hoje que eu escuto muita gente falando sobre isso. Tem até pessoas que ensinam a escrever histórias voltadas para a terapia, como terapia, né? O meu caso aqui é mais estratégico, mas é uma coisa que realmente ajuda também. Diversos alunos já no final das aulas ouvem falar comigo, e até vocês aqui que assistem meus conteúdos gratuitos, falam que o quanto escrever ajuda, dá ânimo, faz com que você consiga desabafar, né? Ou a própria realização de conseguir concluir algo, concluir a sua história, terminar de escrever, publicar, ser reconhecido por aquilo, faz bem pra autoestima. E principalmente na hora que você escreve, você deixa um pedacinho seu ali, pode ser uma ficção, não precisa necessariamente você escrever um poema, um verso, etc. Mas dentro daquela ficção você também deixa um pedaço seu ali dentro, e nesse desabafar na escrita, isso pode te ajudar até você desabafar na vida real também. Dica 11. Você não precisa jogar fora uma história que não conseguiu finalizar. É possível reescrever, replanejar ou aproveitar ideias. Geralmente, quando alguém tem uma ideia e ela escreve a história e de repente abandona, enfim, porque achou que aquela história não vai pra frente, ou que aquela história ali não, cansei, ou não tem futuro, não vi, como é que o pessoal gosta muito de usar a palavra não vi futuro, tem outra coisa, potencial, não vi potencial na minha história. Cara, toda história tem potencial, se você consegue trabalhar bem com ela. A questão é essa. Eu vou até comparar com o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Ele fala muito disso, que não é quando ele quebra a espada dele, né? Enfim, ele tá numa luta e a espada quebra. E até ele mesmo fala isso, e o ferreiro que faz a espada também fala. Quando a espada quebra, geralmente o problema não é da espada que é ruim, é a pessoa que não sabe manuseá-la bem. Então, o problema não é necessariamente da história. Às vezes você, como escritor, ou naquele momento você não conseguiu usá-la bem, usar aquelas ideias. E não necessariamente você precisa jogar ela no lixo. Você pode sim replanejar e fazer aquela ideia melhor, escrever uma história melhor com aquela ideia. Você pode aproveitar as ideias que você já tem ali dentro. Ah, beleza, eu não vou conseguir tocar esse enredo, mas eu não posso usar esse personagem numa outra história que eu quero desenvolver? Ou essa ideia de cenário, de universo, a temática, às vezes você pode reutilizar isso em outro lugar. Então não necessariamente você precisa pegar, amassá-la e jogá-la completamente no lixo, tá bom? É sempre possível também reescrever uma história abandonada. 12. Para atrair leitores é fundamental que você conheça-o. Não queira atrair, todo mundo. Como assim? Quando a gente termina de escrever a história, fica aquela questão, beleza, vou divulgar a história, me divulgar pra quem? Não saia divulgando pra todo mundo, pequeno gafanhoto, não faça isso. Entenda quem é seu público e vá atrás desse público. Eu, por exemplo, escrevo histórias para nerds e para otakus que gostam de histórias de distopia, ação, aventura. Não sou a pessoa que escreve histórias românticas. Apesar do meu livro ter, sim, uma pitada de romance, ele não é uma história toda romântica, não é o que seria comumente um romance. Eu não sou aquela pessoa, apesar de algumas histórias minhas terem dramas, acho que eu não sou a pessoa do drama, sabe? Não sou a pessoa que faz 100% drama ou que vai escrever histórias 100% filosóficas. Eu sou a pessoa da ação, aventura e fantasia, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então, você precisa achar o público que vai gostar disso. Eu geralmente faço conteúdos com temáticas que são mais voltadas e que falam mais a linguagem desse público. Então, eu acabo atraindo eles também. Sim, vocês estão aprendendo a criar suas histórias, mas eu falo de criação de histórias pra quem? Não é pra nerd otaku? E meus livros também eu escrevo pra quem? Pra nerds otakus. Então, é isso aí. Uma mão lava a outra e as duas lavam o pé.
se é que você me entende, eu acabo atraindo vocês que também podem ser meus potenciais leitores das minhas histórias. Eu sei que nem todo mundo vai querer ler e não tem problema com isso, tá? Assim, zero problema. Só que eu tenho uma grande chance de, tipo, eu uno o útil ao agradável. Eu ensino vocês a escreverem e se vocês quiserem, porque eu não obrigo ninguém a isso, vocês podem ler minha história, porque a minha história também fala a mesma linguagem que eu falo com vocês desse universo Nerd Otaku. Não quero atrair todo mundo, saiba pra quem é aquela sua história. 13. Não existe nada 100% original. Nossa, isso assim, foi uma coisa muito libertadora da minha vida. Toda história é baseada em elementos que já existem e você... Eita, peraí que eu... li errado aqui, mas toda história é baseada em elementos que já existem e às vezes elas terão histórias parecidas, com toda certeza terão histórias que têm uma similaridade, né? Que tem algum elemento que é parecido, tem uma trama base parecida, um tipo de personagem. Gente, o mundo é muito antigo, é difícil você criar uma coisa do absoluto nada e quando você vê uma coisa muito diferente, vai atrás das fontes, que você vai ver que ele tirou aquela fonte de algum lugar. Esses dias, eu e meu marido, a gente explodiu a cabeça. A gente gosta muito de Attack on Titan. E como a gente já sabe que Attack on Titan é baseado na Alemanha, né? Tanto que os personagens tem muito ali da questão dos Eldianos com a questão do que fizeram, né, na Segunda Guerra com os judeus. Enfim, a gente tem né, umas certas coisas. E a gente tava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra, sobre a atuação do Japão na Segunda Guerra, e a gente vê como realmente as ideias flertam ali dentro daquela história. E a gente descobriu, não nesse documentário, mas, enfim, tinha alguma coisa na internet que tinha um homem, nossa, eu não vou lembrar exatamente o que era, mas o homem que fazia, acho que comia pessoas, alguma coisa do tipo, e o nome dele era Fritz. Pra quem assiste Attack on Titan, o nome do rei lá das muralhas que deu início a tudo isso é o rei Fritz, né? E a gente, nossa cabeça explodiu, ou seja, ele, não sei se necessariamente, seria muita coincidência, porque o rosto do homem que tava nesses sites de curiosidade de história e etc, era muito a cara do personagem, né? Era muito parecido. Bom, eu também não sei se a fonte era verdadeira, porque é site de curiosidade, etc. Mas tinha lá da onde ele era, da Alemanha, etc. Não, mas outros elementos também da história alemã ali, guerra, pós-guerra, Muro de Berlim, etc. Tem muito a ver com Attack on Titan. Ou seja, mesmo o universo que foi considerado original, novo, ele pega muita coisa da nossa realidade e transforma na visão do autor para dentro daquele mundo de ficção. Busque também na ficção, mas fique tranquilo. Busque na ficção e no mundo real, mas fique tranquilo que não existe nada 100% original. As coisas são assim mesmo. Você não vai simplesmente ficar parado num quarto em branco e criar alguma coisa nova. Você vai criar a partir das ideias que você tem, do que você consome. Por isso, para você escrever cada vez mais histórias que sejam ditas como originais, né? Tipo, nossa, a gente nunca viu isso é muito diferente. Você precisa consumir mais coisas, porque aí você vai fazer, tipo, digamos que uma colcha de retalhos, cheia de ideias que as pessoas, tão diferentes, tão distintas uma das outras, que as pessoas nem vão conseguir identificar de onde é. E aí você consegue desassociar das suas fontes de inspiração. Lembrando que isso não é cópia, é fonte de inspiração, tá? Dica 14! Nem toda história precisa de um plot twist. Opa, peraí, eu tô na dica certa? Tô. Nem toda história precisa de um plot twist, mas se você deseja fazer não pode ignorar um bom planejamento. Precisa ser estratégico. Isso eu aprendi escrevendo meu livro, que aí é um baita de um spoiler já, né? No final do livro tem um plot twist e toda a construção dele foi feita com base no planejamento. Se eu não tivesse planejado ele, eu não teria conseguido fazer esse efeito. As pessoas querem fazer o efeito do plot twist sem planejar. Mas aí, o plot twist acaba sendo para o próprio escritor. E ele não deixa pistas, então, antes daquilo dele acontecer. Ele nem sabe quem vai ser o personagem que vai dar esse plot, ou se a trama vai dar um plot. E ele acaba... ele mesmo acaba perdido e não causa o efeito, sabe, que tem que fazer. O efeito do plot twist, ele é o seguinte, ele tem que dar uma virada tão louca na história que o leitor exploda a cabeça, mas que ao leitor ler novamente aquela história, ele consiga ter uma outra visão já com tudo revelado. Ele olha e fala assim, nossa, realmente isso esteve o tempo todo aqui, porque mostra que não foi uma decisão de última hora do autor, mas que o autor pensou estrategicamente em cada ponto para que realmente ele
enganasse, digamos assim, o leitor ao longo daquela leitura. Eu consigo fazer isso bem na minha história, pelo menos dizem os leitores, né? Mais uma vez, se quiser ler, o link tá aqui embaixo. 15. Nem todas as ideias são boas. A maioria das vezes, elas precisam de tempo para serem amadurecidas ou de outras ideias para fazer uma boa história. É preciso validar a ideia antes. Isso também junta com a palha foguete. Não saia para escrever a ideia de uma vez. Joga ela lá na incubadora, dá um tempinho para você pensar, vai fazendo planejamento que você vai descobrir que ela precisa de outras ideias, precisa ser um pouquinho melhorada, talvez ela não era tão boa assim. É melhor você descobrir isso antes de escrever do que você começar a escrever e se frustrar no meio do caminho com aquela ideia. 16. Todo mundo deveria escrever uma história por hobby, pois essa atividade desenvolve muitas habilidades, com toda certeza. Eu achei muito engraçado porque esse ano eu precisei voltar a trabalhar. Não é uma coisa que eu gosto muito de falar isso, mas eu acredito muito no projeto da Lição Nerd e eu quero investir financeiramente para transformar o canal da Lição Nerd em uma empresa muito mais robusta. Só que para isso a gente precisa de dinheiro e eu não vou pegar empréstimo no banco. Não gosto de ficar explanando muito essas coisas aqui não, mas eu acabo falando com vocês, enfim, sou assim. E aí eu acabei então voltando, né, pro mercado de trabalho convencional, que eu sou formada em administração, sou consultora de negócios, eu falei, ok, vou voltar a trabalhar para ganhar dinheiro para investir no Lição Nerd. E engraçado que na entrevista eu falei, eu sou escritora, dou aula de escrita criativa, né, na internet e tal, como hobby, e a pessoa num ambiente extremamente empresarial, tá, gente? Surtou, falou, nossa, que maravilhoso que você faz isso, porque aqui a gente precisa de pessoas que saibam contar histórias, porque a gente monta apresentações e você usa esse poder de contar histórias aqui pras apresentações e não sei o que, e você consegue ter a visão do todo e blá blá. A pessoa ficou maravilhada com isso, pela criatividade, por eu ter o domínio do storytelling, né, da técnica de contar histórias, e isso é muito bom, e eu já falo isso já tem um tempo já, mas eu só usei esse exemplo pra, tipo, ter certeza, né, pra mostrar pra vocês que de fato isso existe, e até hoje, a partir de hoje, muito mais, das empresas buscarem pessoas mais criativas, que têm essa percepção de storytelling. Você não precisa ser um escritor, um contador de história profissional, mas você ter a noção de encaixar as ideias, sabe? Passar bem as ideias para as outras pessoas. Uma pessoa que consegue se comunicar bem é valiosíssima para dentro de uma empresa ou para qualquer outro projeto que você queira fazer. E escrever uma história te ajuda a conquistar essas habilidades. Fora disciplina, autoconfiança, organização, planejamento, quando você usa um bom método. Então, cara, é muita coisa boa que você pode desenvolver, mesmo para você que não queira ser um escritor profissional. Vem escrever sua história. 17. Os personagens não devem ser criados apenas superficialmente. O autor precisa criar humanos reais, não apenas com um comportamento raso. Me incomoda muito quando eu escuto em alguns grupos de escrita ou até às vezes comentários nos conteúdos, eu fiz o meu personagem no site XPTO, né? Ou seja, tipo, aqueles sites que criam personagens em rede, etc. Acho muito legal pra você treinar, pra você testar, né? Às vezes você quer só fazer um treino pra sua criatividade, aí você pega um personagem qualquer, vai desenvolvendo ele, etc. O problema é quando a pessoa para só naquilo dali e não quer se aprofundar no personagem, não faz questionamento sobre ele, ou não quer o conhecer o suficiente. Não, o que eu conheço dele, ele tem, sei lá, a pele dessa cor, o olho dessa cor, ele é assim, assado, extrovertido, signo tal, é ótimo, vambora. Mas ele não sabe quais são os medos daquele personagem, qual é o sonho, quais são as atitudes dele em determinada situação, o que ele realmente quer da vida, qual é o objetivo dele pra dentro daquela história. Então, não menospreze seu personagem, não crie ele de forma superficial. Ju, eu preciso fazer isso pra todos os meus personagens? Cara, pelo menos pros principais, com certeza você tem. Tem uma noção melhor para justamente criar personagens mais reais, mais humanos, e que eles tenham essa camada de profundidade. Você só consegue criar profundidade no seu personagem quando você conhece ele. Não tem jeito. 18. Para o iniciante, escrever um livro, romance, tipo romance, não romântico, gente, romance, um livro com mais de 50 mil palavras, não é o melhor caminho se você é um iniciante, porque você geralmente desiste. Porque ele é grande, denso, existem várias tramas, não é com um personagem só que você vai conseguir desenvolver, geralmente tem outras tramas paralelas, ou você precisa realmente ter um contexto central ali daquele personagem muito profundo pra você ter, tipo, digamos, o que desenrolar dele.
Então, eu aconselho fortemente a quem tá iniciando não começar com romance. Eu sempre falo isso nos meus eventos. Tanto que no meu curso, vocês não escrevem um romance, você escreve um one shot. Um one shot é como se fosse um conto meio adaptado, digamos assim. Tá no meio do caminho ali do romance, da novela pro romance. Mas você aprende, assim, a desenvolver, só que numa história menor. Por que isso? Porque você tem toda uma experiência dentro do método com uma história menor e depois, acredite, fica muito mais fácil você escrever histórias maiores. Tanto que meus alunos depois, eles acabam escrevendo histórias maiores, assim, em 3 meses, 2 meses. Teve gente que escreveu em 1 mês. Se tiver tempo, óbvio. Mas aprende e faz, entendeu? Então, comece por uma história menor que você vai estar no bom caminho. 19. Planejamento não é para te travar. Isso é uma crença que muita gente tem. Mas sim para fazer você ter domínio da sua história e fazer o que bem entender com a sua narrativa. As pessoas acham que eu vou planejar e eu já vou determinar tudo e aí minha história não vai ficar boa no final das contas. Não. Muito pelo contrário, você tem um planejamento para você ter uma base. E aí, se no meio do caminho, na hora de você escrever, você fala assim, peraí, eu acho que eu posso mudar esse personagem, eu posso mudar essa cena e etc. Você pode, só que você se sente mais seguro e até você ver se você não tá saindo muito do seu planejado. Saindo muito no sentido de, putz, eu tô escrevendo uma coisa completamente diferente, mas eu já tinha escrito aquele início. Aí sabe quando você chega na história e você lê o início, parece uma coisa, o meio parece que tá contando outra história e o final você já nem sabe mais o que você tá lendo? Isso evita que você faça isso, mas não te trava. Muito pelo contrário, te dá segurança de você fazer as mudanças necessárias e possíveis, ou as mudanças que você quiser na sua história, mas com você olhando ali para aquela base, se você não tá fugindo muito da sua história, e aí você acaba não se perdendo. 20, desculpa. Ideias desorganizadas geram histórias desorganizadas. E isso também vem um pouco de base do planejamento. Só que se você não tem organizado essas ideias dentro da sua mente, nem o planejamento você consegue fazer direito. Por isso que até para planejar você precisa de um método, porque aquele método vai te ajudar a encaixar essas ideias no lugar certo. Eu tenho um e-book que fala sobre isso, mas no momento ele está indisponível. Futuramente eu vou voltar ele a publicar de novo para quem quiser comprar e ler e ter ali como passo a passo organizar essas ideias. Mas eu tenho conteúdo no canal, inclusive isso foi tirado de uma das aulas para falar sobre isso. Organize suas ideias para que você consiga visualizá-las melhor, encontrá-las melhor. Como eu falei também no Google Keep, isso é uma dica que ajuda muito nesse sentido, porque lá você tem as suas ideias categorizadas e você consegue distinguir o que você quer para sua história e o que você não quer, porque nem todas as ideias, como eu já dei de dica aqui, vão ser boas para sua história. Dica 21. Revisão é uma fase cansativa. Se é, mas extremamente necessária. Na V1, ou seja, na sua primeira versão, você não vai escrever o texto perfeito. E o verdadeiro trabalho começa de fato na revisão. Porque na primeira versão da sua história, a sua preocupação é fazer com que aquela história aconteça, né? Fazer com que aquela história vá pro papel, a sequência de cenas e tal. Na revisão, você pega a melhoria, algum furo de roteiro, se aquele personagem tá bem desenvolvido, se você descreveu bem a determinada cena. Com o tempo, você vai ficando melhor nisso e a revisão não precisa tanto dessa reescrita, mas é extremamente necessário que você faça a revisão. Tem gente que pega, escreve e posta a história. Não faz isso, né? Até erro de digitação e etc. Você pega na revisão e, por favor, entregue um texto melhor, sem preguiça. 22. Meu número! Uma história envolvente é aquela capaz de fazer o leitor se imaginar dentro dela. Não poupe conhecer seu leitor ideal para escrever uma boa história para ele. Ou seja, quando você quer criar uma história envolvente, é aquela história que pega, transporta o leitor para dentro daquela história. E você só consegue fazer isso se você conhece aquele leitor e sabe quais são as coisas que vão despertar esses gatilhos de curiosidade, de similaridade, de emoções nele. Então você sabe que a pessoa adora um romance meloso. E aí você vai escrever ou colocar esse elemento dentro da sua história, que é uma coisa que o leitor se sente aconchegante, né? Se sente envolvido porque é algo que ele gosta. Ou até mesmo saber, putz, meu leitor sente muita raiva de pessoas que, sei lá, mentem descaradamente. E aí você pega o vilão e coloca ele justamente como uma pessoa que mente descaradamente. E isso vai gerar raiva no leitor. E ótimo, porque se é o vilão, você quer de fato que o leitor o odeie, né? Que o leitor fique com raiva dele. Esse é o
o objetivo de você criar uma história envolvente, né? Que envolva, que o leitor se sinta participando ali. E por isso que é bom que você conheça, para que você consiga escrever boas histórias. 23. Para cumprir metas de escrita e publicação e ser mais profissional, é bom que o escritor tenha um calendário de publicação anual. Tem gente que gosta de escrever e deixa a vida me levar, mas para você que tem uma gaveta já de ideias que você quer colocar no papel, escolha as que você vai escrever naquele ano. Eu sempre sei quais são as histórias que eu vou conseguir escrever e publicar, mas eu tenho 300 outras, mas se eu não coordeno, aí eu fico perdida. Aí se eu tenho um tempo, eu falo assim, vou escrever, putz, mas qual história? Aí sabe quando você vai assistir filme na Netflix, você perde mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme? Acontece a mesma coisa. Você passa um ano inteiro pensando em que história você vai escrever e no final do ano você não escreve nenhuma. Então, no ano anterior, ou agora aproveita que a gente tá no início ainda, escolhe qual vai ser as histórias, ou a história, se você tem tempo de escrever só uma, que você vai fazer todo o ciclo esse ano. Todo o ciclo que eu digo é escrever, revisar, planejar, escrever, revisar e publicar aquela história, né? Completa o ciclo todinho com a sua história. Mas tem esse calendário anual. 24. Pensar em uma história como projeto ajuda o autor a não desanimar e ter mais comprometimento com o livro. O que é um projeto, né? Projeto a gente diz, principalmente a terminologia mais empresarial, mas projeto, a definição de projeto é que projeto é algo que tem início, meio e fim e não é uma coisa rotineira. Ou seja, não é o seu caderno diário de escrita que você escreve todo dia o que vem à sua mente. Ele é uma coisa que tem fim. Putz, você quer escrever um livro, você quer publicar. Então você tem uma data para publicar ele. Isso te ajuda a você não se perder e não, sabe, deixa a vida me levar esporadicamente. E é bom principalmente para quem não tem tempo. Cara, é crucial para quem não tem tempo. Porque você sabe reservar os tempos. Eu sei que esse livro aqui eu quero lançar em 4 meses. Então eu vou pegar o meu mês de férias e a minha data de escrita vai ser nesse mês de férias. Eu vou passar o mês de férias escrevendo. Ou eu vou tirar férias 3 vezes nesse ano, ou 2 vezes nesse ano. Então, nos primeiros 15 dias eu vou fazer isso, e nas outras férias eu vou fazer o lançamento do livro, ou a revisão e etc. Então, quando você pensa no livro como um projeto, e em etapas, você consegue, mesmo sem tempo, botar aquilo pra andar. E até se você tem tempo, você tem, os prazos, sabe? E prazo não é uma coisa ruim, gente. Não é uma coisa ruim quando você sabe lidar com eles. Muito pelo contrário, eles até te ajudam, sabe? Tá chegando a data de lançar, então deixa eu correr aqui pra lançar. Tá chegando a data de terminar de escrever. Então encare esse livro como um projeto, coloque uma data fim nele, uma data de início e uma data fim, pra você não se perder e ficar 5 anos escrevendo a história sem nunca terminar. 25. Chegamos na metade e estamos na metade. Prometo que daqui pra frente eu vou acelerar um pouquinho mais. Escrever no flow pode ser legal, mas um método te leva mais longe e mais rápido nos seus objetivos, com toda certeza. O que é o flow, né? No fluxo, deixa a vida me levar, paz e amor. O dia que a ideia vier, eu sento e escrevo. Quando não vier, também eu não escrevo. Isso é falta de comprometimento. Acho até legal pra quem quer, só fazer uma aventura. Eu não acho, mas na verdade eu não acho legal nem pra quem quer a escrita como hobby. Eu acho que tem que ter um comprometimento também, até se você tá fazendo como hobby. E um método, ou seja, ter um passo a passo de como fazer aquela história, como o meu, por exemplo, mas tem outros aí também, te ajuda a chegar muito mais rápido, porque é um caminho. Eu demorei 10 anos pra construir mais de 10 anos pra construir esse método, pra pegar todas essas dicas, pra criar todo esse caminho. Eu fiz, errei, melhorei. Eu tô mostrando o caminho das pedras pra você. Segue isso daqui, que aqui você vai conseguir chegar mais rápido. Tanto que os meus alunos, eles realmente chegam lá, publicam a história e em 4 meses eles já conseguem fazer tudo isso. E coisa que há anos que eles não conseguiam fazer, eles conseguem fazer com uma história. E logo depois eles conseguem fazer isso muito rápido. A questão é, se você sabe, se já tem alguém que tá te mostrando um caminho, segue esse caminho. Não fica batendo cabeça, eu vou descobrir o meu caminho sozinho. Claro, você pode fazer isso, mas quem sabe para uma experiência mais rápida, você consegue seguir um método e chegar mais rápido nos seus objetivos de criar uma história e se tornar um escritor. 26. Sua história vale a pena quando conquista seus leitores. Mesmo que você não ganhe um prêmio com ela, o melhor dos prêmios é o seu público sendo cativado pela história que criou. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que talvez o meu tipo de escrita, que é mais coloquial, mais, como é que eu vou dizer, não é formal, né? Não tem o português arcaico, perfeito e etc.
talvez ele não ganhe necessariamente uma premiação, né? Não uso palavras complexas e etc. Claro que existem premiações para livros agora, Nerd Otaku, eu acho isso maravilhoso, mas talvez não ganhe. Eu nunca coloquei, na verdade, nenhum dos meus textos lá. Porque, de fato, a minha preocupação, e como eu sou muito ansiosa também, eu fico sempre com medo, sabe? Sempre vem aquelas ondas de frustração. E eu tô dizendo aqui a real, porque apesar de eu escrever, ter histórias lançadas, outros livros e etc., peças que já foram assistidas por outras pessoas, óbvio, peças, né, locais, mas ainda assim, tipo, mais de 300 pessoas assistiram o texto que eu criei, então, tá ligado? Apesar de ter isso, eu fico com medo de colocar um livro e ter uma aprovação negativa da crítica. Mas tem uma coisa que a gente aprende, até com as histórias que a gente ama, é que geralmente a crítica não acerta. Então, só porque você, talvez, colocou o seu livro uma vez num concurso e você não ganhou o prêmio, não significa que a sua história é ruim. Se ela cativa os seus leitores, vai por mim. É o que importa, tá? 27. O universo não deve ser menosprezado para quem faz histórias de ficção mais realistas. O universo dá a base para a sua trama ser desenvolvida. Ou seja, as pessoas que não escrevem fantasia, né, ou mundos distópicos e etc., que precisem de fato de uma construção de um universo novo, ignoram a construção do universo da sua história. Isso não pode ser menosprezado. Dentro da jornada eu tenho várias histórias que não tem nada de fantasia, são histórias baseadas até em fatos reais, e as pessoas precisaram construir o universo delas por conta do método, e elas falaram que depois de construir o universo foi muito melhor. Como assim, Juliana? Se o universo já existe, se é baseado em fatos reais, se é baseado no nosso mundo, por que elas criaram o universo então? Na verdade, elas construíram, delimitaram aonde a história dela ia se passar. Mesmo que for no mundo real, fazer as pesquisas de como é aquele lugar onde a história vai se passar, os costumes, arquitetura e etc. Tudo que envolve o universo. Porque você precisa conhecer onde a sua história vai se passar. Seja ficcional ou um universo real, né? Ou um local real, uma cidade real aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, você precisa sim construir esse mundo. E esse universo te ajuda você a contar a sua história. Podem acontecer situações por conta do universo ser como é, que te ajudem a contar aquela história, ajude a fazer o personagem se movimentar, por exemplo. 28. Com as técnicas certas, é possível começar a escrever mesmo sem experiências ou ideias. E isso eu tenho como exemplo os meus alunos. Inclusive, tem várias lives dos alunos comigo no Instagram que eu vou começar a trazer aqui pro YouTube, repostar elas aqui, porque eu sei que vídeos longos, assim como as lives, como os plots, vocês acabam assistindo mais aqui no YouTube. Enfim, coloca no 2x, é mais rápido, às vezes só escutam e não veem, né? Mas enfim, eu vou trazer pra cá pra dar isso como prova. Vários alunos eu sempre pergunto, você já tinha escrito algo? Não. A maioria dos meus alunos nunca tinha escrito nada, mas com uma boa técnica eles conseguiram escrever, e depois de escrever a primeira, escrever outras histórias também. 29. É possível superar a vergonha de compartilhar suas histórias quando você começa devagar e vai expandindo aos poucos. Isso é a mesma coisa da insegurança. Se você consegue fazer aos poucos, eu não vou mostrar, você não vai de uma vez talvez mostrar para 1000 pessoas, né? Mas mostra pro seu grupo de amigos, depois aumenta um pouquinho mais, tem seus leitores betas, busca pessoas diferentes, compartilha num site com pseudônimos, já que você às vezes tem vergonha, e assim você vai conseguindo público. Quando você tiver segurança suficiente, você vai perder essa vergonha, ou a vergonha em si, assim, a gente sempre tem um pouquinho de insegurança e vergonha, né, de mostrar a história. Mas ela fica muito menor e você ultrapassa ela não te impede mais de você criar as suas histórias. Então vai aos poucos, vai expandindo o seu público aos poucos. 30. Ser escritor independente não é fácil, mas é o melhor caminho, melhor do que você engavetar a história esperando uma editora te chamar, com toda certeza. Se eu tivesse até hoje... Bom, eu nunca mandei meu livro para uma editora, na verdade, porque desde o começo, desde que eu quis me tornar uma escritora, eu fui pesquisar lá em 2015 os caminhos para se tornar uma escritora, e lá em 2015 já se falava sobre sobre esse caminho de ser escritora independente. Eu acho que aquilo só era o começo, e a gente ainda tá no começo de um caminho que vai chegar, e até uma próxima dica que eu vou dar. Mas realmente não é fácil, você tem que fazer todo o trabalho que uma editora faria por você, mas eu acho que vale muito mais a pena do que simplesmente você engavetar a sua história, ficar esperando uma editora te chamar. E hoje em dia as editoras te chamam mesmo você sendo um escritor independente. Na verdade, algumas até estão preferindo, porque é aquilo, eles validam se a pessoa
se a história é boa ou não, porque o autor já publicou, tem um certo público ali, etc. Dica 31. Uma pessoa sem tempo é capaz de escrever uma história quando segue um bom método, mas uma pessoa sem comprometimento não consegue escrever mesmo com a melhor das técnicas. Eu aprendi isso com os alunos dentro da jornada. Com toda certeza você vê aquela pessoa... Poxa, eu tinha aluno que às vezes ficava depois do trabalho da faculdade até 3 horas da manhã escrevendo para finalizar a história. E sempre que tinha dúvida me pedia ajuda. E lá, a Jornada para o Escritor não é um curso self-service. Ou seja, você vai lá a hora que você quer e não tem ninguém para te ajudar. Muito pelo contrário. Lá eu pego na sua mão para te ajudar a escrever. Óbvio, você tem seu espaço. Mas toda vez que você precisa de ajuda, se você me perguntar, se bobear, eu te ajuda a escrever a cena junto, sabe? Porque o meu objetivo é que você escreva a sua primeira história, que você realmente se torne um escritor ali dentro daqueles 5 meses de programa. Mas tem alunos que mesmo eu indo atrás, tem pessoas que mesmo eu indo atrás, mesmo falando, oi, vem escrever, vou te ajudar, vamos ver o que tá te atrapalhando e tal, às vezes não vai. E eu não vou dizer nem que é só falta de comprometimento, tem pessoas que passam por momentos difíceis e que às vezes isso atrapalha, mas eu tô falando para as pessoas que realmente não têm zero comprometimento, que às vezes é só a preguiça mesmo. Dos meus alunos eu tenho poucas pessoas que eu vi esse reflexo, alguns é insegurança e a gente vai trabalhando isso aos poucos, mas eu vejo muito mais na audiência, porque só do aluno entrar dentro da jornada, ele já teve um passo de comprometimento, né, dele se comprometer em querer dar um passo a mais para a história. Mas eu vejo muita gente fora da jornada, aqui na audiência, que, por exemplo, falar que escrita criativa não precisa ser estudado é uma puta falta de conhecimento, de comprometimento, desculpa, e de conhecimento, de saber de fato que aquelas técnicas podem te ajudar. E aí, se você não se compromete, não tem técnica que te ajude, de verdade. Às vezes é realmente só você respirar fundo, dar uns 2 tapinhas assim e falar, vambora, eu preciso me comprometer, preciso escrever história e, conteúdo aqui a gente tem bastante pra te ajudar. Eu não consigo pagar a jornada agora, não consigo entrar no seu curso, não consigo comprar o curso de fulano, não consigo comprar e-book, o que eu faço? Cara, você tá brincando comigo, eu tô aqui listando exatamente 50 dicas das 50 aulas que eu dei, então se você tem minimamente comprometimento, vai maratonar tudo que tem nesse canal e com certeza vai te ajudar a começar a dar seus passos. 32. Um autor independente não sobrevive se não tiver disposto a fazer uma boa estratégia e juntar uma base de leitores. Isso é muito importante. Isso é muito louco, porque assim, as pessoas que não têm um mínimo de conhecimento de marketing, porque quando eu entrei nesse mundo eu já tinha esse conhecimento, acha que é só colocar a história lá na plataforma e magicamente vai bombar, porque aconteceu com fulano, com ciclano, etc. Mas o que você não sabe, o que aconteceu com fulano, cicrano e etc, é que na verdade esses fulanos tinham um grupo de amigos, faziam parte de uma comunidade de leitores grande já, que era ativo, fez muita divulgação, foi no perfil das pessoas, o que às vezes é errado, então tome cuidado com isso, nada de spam, mas no perfil assim, realmente interagia com as pessoas, fazia outras publicações, dava dica, ajudava, participava de conteúdos colaborativos, então ele foi chamando atenção pra ele mesmo, e aí aquelas pessoas foram divulgando as histórias e etc, é reciprocidade, as pessoas fazem uma coisa por você e você quer fazer uma coisa de volta. Você não sabe, às vezes esse autor tava fazendo isso, saca? Você não sabe se ele tinha uma estratégia por trás, se ele já era conhecido. Então, não ache que é só você colocar sua história numa plataforma e que ela vai bombar. Não é assim que acontece. Você tem que fazer sim um esforço, principalmente se você é autor independente, para atrair leitores para você. E eu até indico, até para os meus alunos, primeiro atraia os seus leitores, depois publique a sua história. Com os alunos dentro da jornada, com o one shot, como o one shot é uma prova, né, uma amostra grátis, digamos assim, de uma história maior que eles queiram escrever, ou mesmo que seja a história finalize dentro do one shot mesmo, é um teste, é a primeira história deles. Então eles chamam conhecidos, amigos e etc. Mas aí eles já saem da jornada com planos de divulgação para eles fazerem todo um planejamento de distribuição de conteúdo, de atração de público, para depois eles realmente fazerem o lançamento da história maior e pelo menos tem dado certo com os alunos. Então, você precisa ter a base de fãs, de leitores, né? Não tem jeito. Atraia leitores para você conseguir distribuir as suas histórias.
Pequenas histórias, 33, né? Pequenas histórias têm o poder de atrair bases de fãs, olha só, e são uma excelente estratégia para testar novas ideias, que é o que acontece com os meus alunos na jornada. Lá eles têm um one shot, você pode, por exemplo, usar o conto, que é até 5.000 palavras, 7.000 palavras, etc. Tem contos maiores? Tem. Algo que beira uma novela e etc. Por que eu gosto de chamar de one shot? Como eu falei, eu sou muito otaku. One shot é um termo usado para mangás otakus, que justamente eles eles servem como teste de histórias que podem ser publicadas lá na frente. Shingeki no Kyojin teve one shot, Boku no Hero teve one shot, Naruto teve one shot, acho que tem outra também, acho que até One Piece também teve one shot, ou seja, eles publicam essas histórias, capítulos menores, que se encerram nelas mesmas, mas às vezes sempre deixa um gancho, pode ter mais desse universo. E aí, depois aí a Jump, né, enfim, eles olham e veem, eu vou continuar publicando, né, tem espaço, foi bom, não foi, etc. É uma forma de teste, por isso que eu uso esse mesmo modelo dentro da jornada. É uma forma de teste, é uma história pequena e as pessoas podem conhecer você através de histórias menores. Então, crie também histórias menores para atrair um público, e esse público pode querer ler as suas histórias maiores também. Não menospreze o poder de uma história menor. 34. Um escritor nunca pode parar de desenvolver sua criatividade e suas habilidades. Não importa o quão experiente você é, assim como o estudo das técnicas, você vai estar sempre estudando também a sua criatividade. Precisa estar sempre ativa. Busque exercícios para você fazer e desenvolver a sua criatividade. 35. Para o escritor descrever bem uma cena, é preciso que ele viva a história. Não apenas imaginar, mas viver com cada emoção possível. Muita gente tem problema com desenvolvimento de história, com desenvolvimento de cenas, em apresentar, descrever bem. Claro, você enxerga aquilo como uma foto estática, então você não vai ter emoções para passar. Se você como autor não sente, você como autor não vai conseguir passar. Então, pare um tempo, imagine aquela história, se coloque no lugar do personagem, viva aquela história. Preciso fazer isso com todas as cenas, Juliana. Se isso não for uma coisa fácil pra você fazer, tente fazer pelo menos com aquelas que são as principais, né? Com aquelas que realmente você quer despertar emoção, suspense, raiva, drama, enfim. Com essas que você, sabe, aquelas cenas mais marcantes. Dê um pouco mais de tempo pra você trabalhar elas antes de você, de fato, colocá-las no papel. 36. Daqui pra frente são as principais, assim. Então, a gente já tá quase no final. Eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa com essas outras dicas que eu dei. Linguagem formal e informal podem ser usadas dependendo do escritor e do público. Não existe certo e errado se o escritor tem intencionalidade. Existem livros renomados até que tem até uma linguagem propositalmente errada, fala errada, como a pessoa é do interior, né, o personagem é do interior, e ele força mesmo a linguagem errada, você vai, né, nós tudo vamos, mas proposital, é intencional. Tudo é válido desde que o escritor tenha intencionalidade, e você não precisa se obrigar a se colocar no lugar de, eu preciso escrever o português mais formal, correto, né? O correto, pelo menos, vamos lá, né? Que a pessoa leia e entenda. Mas sim, você pode escrever de uma forma mais informal, porque tudo depende do seu público, do seu jeito de escrever também. A gente sabe que tem um jeito do escritor escrever. Eu gosto de mesclar, fazer um pouco dos dois. Vamos lá agora para o próximo. 37, isso mesmo. O escritor não pode apenas assistir coisas, precisa obrigatoriamente ler para ampliar o seu vocabulário. Isso é uma coisa que eu pego em alguns alunos que vêm muito do universo do mangá, ou que vêm muito do universo de eu sou apaixonado por filmes e quero escrever uma história. Mas e ler? Você já leu? Aí você vê que a pessoa não lê tanto. Eu também sou mais do audiovisual, tá, gente? Eu compartilho dessa dificuldade com você. Talvez por conta da minha dislexia, também da minha extrema falta de atenção, que eu leio um livro, às vezes eu preciso ler 2 vezes a mesma página pra conseguir fixar, que minha mente já viaja muito fácil, sou muito distraída. Eu tenho mais dificuldade com leitura do que com o audiovisual, mas eu sei como escritora que é indispensável eu ler. Então, precisa ler. Leia o que você gosta, leia também coisas mais formais, porque eu acho que
todo escritor precisa ter um pouco de base de tudo para conseguir desenvolver bem a sua escrita e também melhorar o seu vocabulário. 38. Estamos começando a viver uma excelente era para o escritor independente, mas apenas os que estão dispostos vão aproveitar essa oportunidade. Porque, como eu falei, o escritor independente é mais difícil. Mas assim como na música e até mesmo na própria questão artística do YouTube, a gente já vê um movimento de que você não precisa necessariamente ter um estúdio por trás, uma gravadora por trás para você conseguir fazer sucesso e conseguir alcançar seu público. A gente tá vendo esse movimento também na escrita. E eu acho que isso é só um começo de uma nova era também para os escritores. Então, preste atenção, tem grandes oportunidades surgindo, mas é preciso estar disposto para botar a mão na massa, trabalhar duro para conseguir um lugar ao sol, digamos assim, nessa nova era. 39. Cada pessoa terá um tempo para escrever as suas histórias e não existe um tempo limite padrão. Apenas não abandone a história. Consistência é importante. Sobre o que eu falei de disciplina, você pode não escrever todos os dias, mas tem que ter disciplina. E cada pessoa tem o seu tempo. Tem alunos que não conseguiram terminar a história em 3 meses, mas terminaram agora em 4, em 5. O que importa é que finalizaram a história deles. Mas não deixe a sua história abandonada, sabe? Eu tô escrevendo hoje, daqui a 3 meses eu vou escrever de novo. Ou, quando tiver uma história, putz, eu esqueci de escrever, aí passa-se meses, aí, lembrei, eu acho que eu vou escrever aquela história. Não, tenha consistência. Por mais que demore um pouco, ainda assim mantenha a consistência daquela sua história. Porque, cara, quando você faz essas remendas nela, você vai ter muito mais trabalho na revisão e às vezes tem que fazer uma reescrita assim bem pesada. Ou seja, às vezes quase escrever a história inteira porque parece que nem foi a primeira pessoa que escreveu já o primeiro bloco meses atrás. 40, estamos chegando no final, hein? O bloqueio criativo pode ser seu aliado e ele está te avisando que você não tem conhecimento suficiente sobre o que você deseja escrever. Tem um pouco a ver lá com a primeira dica que eu dei sobre bloqueio criativo. Mas aqui, eu realmente, com os anos de escrita, eu aprendi que o meu bloqueio criativo, ele é o meu aliado. Porque ele me mostra assim, tá faltando conhecimento aqui, tá faltando, tá faltando insumos, ingredientes pra gente fazer essa história. Trata de ir lá pesquisar, de estudar mais, de pegar referência, técnicas, aprender, testa se quiser, vambora que tá faltando aqui. Então, tenta tratar seu bloqueio criativo mais como um aliado, que ele tá te avisando que tem alguma coisa errada e vai buscar, então, conhecimento, como eu já dei lá na primeira dica, e depois você volta e o bloqueio criativo ele vai te dar o passe. Fala assim, agora sim, agora a gente tem conhecimento, agora a gente vai embora. Nada mais é do que o seu cérebro te alertando que, sinto te informar, mas eu não crio ideias do absolutamente nada. Você precisa me dar referências para eu poder criar ideias novas para você. Tá bom? 41. A ideia central liga toda a história. Sem ela, a narrativa corre um risco seríssimo de ficar confuso. Inclusive, foi um dos nossos últimos episódios do plot passados, né? Se eu não me engano, 48 ou 49, não lembro, acho que foi 48, que eu falei sobre ideia central. A ideia central, ela é a ideia principal da sua história. É tipo o que move os seus personagens ali dentro. Fala sobre amizade, sobre companheirismo, sobre liberdade, sobre confiança. A minha história, Máscara de um Anjo, questiona muito essa questão de se você confia nas pessoas à sua volta, né? Não julgue o livro pela capa, não subestime as pessoas, trata muito sobre isso. Liber, eu acho que de uma forma geral, trata sobre um pouco de liberdade e um pouco de confiança também. Mas tem uma ideia central ali muito forte, que é justamente eu, a todo momento, tô fazendo os meus leitores perceber que os meus personagens, a partir de uma determinada pressão que eles sofrem, eles mudam, né? Até que ponto o ser humano vai contar sob pressão? Essa é a ideia central da trilogia como um todo. Cada livro tem a sua própria ideia central para ajudar a construir isso. E a primeira, que é da Máscara de um Anjo, é justamente essa questão do... se você confia em todas as pessoas que estão à sua volta, né? Não subestime, nunca julgue um livro pela capa, porque as aparências enganam, meus amigos. É isso aí. Tem uma ideia central para que a sua história não fique confusa. 42. O escritor precisa dominar os elementos de suas cenas para conseguir produzir boas cenas, seja de ação, suspense ou romance. Eu falei muito disso na aula do plot, que eu falo sobre como construir cena de ação, como descrever cenas de ação. Se você não tem os elementos da sua cena, e se você não imagina essa cena, como já foi a dica anterior, você realmente não sabe
usar. Às vezes até o tempo, a temporalidade da cena, como o personagem percebe aquela cena, ajuda você a conseguir fazer com que o leitor tenha uma sensação de dinâmica, de cena e etc. Ai, peraí que meu cabelo... Ah, foi. Então, tenha domínio dos elementos de cena, vai assistir essa aula, como descrever cena e como descrever cena de ação, para você entender quais elementos são esses e como que você pode escrever melhor as suas cenas. 43. Os personagens precisam ser apresentados de maneiras gradativas, não como uma ficha técnica. Isso também foi uma aula recente. O que é a ficha técnica? É quando você quer apresentar o personagem como se fosse fulano. Tem 30 anos, é um cara, mora com a mãe, tem um gato, é dessa cor, tem cabelo tal, tem não sei o que, ele gosta muito disso, ele gosta muito daquilo, ele é muito legal, ele é muito chato. Tudo isso num parágrafo só, você já quer jogar todo o seu personagem ali de uma vez e eu não acho isso legal. Existem formas de você fazer isso que seja mais natural, mais interessante, deixe mais interessante pro leitor e você vai apresentando esse personagem de forma gradativa. Tudo que ele vai sendo demonstrado ao longo daquela narrativa e não de uma vez só. O próprio leitor vai descobrindo quem aquele leitor é. E 44. O escritor precisa ter a maturidade para excluir o que não agrega à sua história. Acho que é um dos pontos que realmente você como escritor precisa ter o maior grau de maturidade, de chegar e falar assim, mano, isso daqui não tá dando certo. Esse personagem não é bom. Essa fala não é boa. Isso daqui que eu descrevi não tá legal. Essa cena inteira vai pro lixo. Às vezes é necessário. Eu já excluí cenas inteiras, assim, porque enfim, não agregava a história, ou tomava o espaço de outra cena na história quando eu tinha um determinado limite. Enfim, se você... Uma das coisas, assim, que você chega num grau de maturidade é você olhar e saber que você precisa excluir algumas coisas. Às vezes é só uma palavra, ajustar e reescrever algo, mas você precisa ter maturidade de que a sua V1 não é a melhor e que às vezes algumas coisas precisam ser excluídas para que a sua história e a experiência que o leitor vai ter com aquela história seja a melhor possível. 45. Diálogos são ferramentas poderosas na história. Não pode ser usado de qualquer forma e a cada fala precisa haver algo nas entrelinhas. Como assim algo nas entrelinhas? Eu tava fazendo a leitura crítica de uma aluna e eu até já dei o exemplo dela aqui em uma das aulas, né? Mas enfim, é um exemplo que realmente é nítido, ficou nítido a melhoria quando você coloca as entrelinhas. Tinha um diálogo que a princípio parecia muito vazio da personagem do par romântico, do futuro par romântico dentro nossa, o cachorro do vizinho latindo. Não sei se tá aparecendo no microfone, mas nesse episódio de aniversário, né, ele não podia deixar de participar. Enfim, e aí eles estavam dentro do carro e a fala era o seguinte: você dirige? Não dirijo. Eu prefiro pegar Uber. É verdade, mas às vezes numa ocasião é boa. É verdade. Tipo, é mais ou menos assim. Aí você olha para aquele diálogo e pensa, por que ele existe? O que esse diálogo tá me mostrando? Só uma cena corriqueira? Não, aí eu fui, avisei, marquei pra ela, falei, olha, melhora isso daqui ou exclui. E ela foi e melhorou. Aí ela colocou. Ele perguntou pra ela, né? Você dirige? A fala até continua a mesma. Você dirige? Ele perguntou, tentando puxar assunto com ela, né? Enquanto olhava distraidamente, nervosamente, porque não sabia o que fazer. Ou seja, demonstrou o que tinha por trás daquele diálogo. Parecia ser um diálogo muito bobo, mas quando você olha nas entrelinhas, quando você sabe o que os personagens estão sentindo ao falar aquilo dali, aí você entende que, na verdade, é um diálogo porque eles estão nervosos, eles se conheceram pela primeira vez, não tem nenhum assunto. É igual quando você chega pra pessoa que você não conhece e fala assim, e o tempo, né? E o tempo, caramba, esse tempo de São Paulo, que doideira, e sabe, mas por dentro você tá assim, caramba, eu nem sei quem é essa pessoa, ela veio puxar assunto comigo, eu preciso realmente puxar assunto com ela, porque tem outras coisas acontecendo ali que só a fala, sabe, e ainda mais que o personagem, o narrador dela em terceira pessoa, você pode expor os pensamentos, ela em terceira pessoa era onisciente, né, ou seja, tem consciência dos pensamentos dos personagens,
você pode expor aquilo dali. Eu acho que fica mais interessante quando você tem essas entrelinhas. E cada diálogo precisa ser importante para sua história. Ele é uma ferramenta para dar aquela experiência. Não use ele de qualquer jeito, por favor, senhoras e senhores. Estamos chegando no final, vamos para 46. Dica 46. Toda cena precisa ter um objetivo, mesmo que essa seja fazer o leitor rir. Ainda assim, você sabe, aquela cena ali é de alívio cômico. Por que eu digo que você precisa prestar atenção se todas as cenas têm um objetivo? Até para você ter a maturidade do que você precisa excluir e do que você precisa deixar na sua história. E entender se realmente tudo que você escreveu está encaixado propositalmente para dar uma boa experiência para o seu leitor. Porque se não tiver, né? Então, não precisa estar presente no seu texto. Voltei. 47. O escritor precisa pensar na sua escrita de forma estratégica. Não é apenas jogar as palavras e descrever as cenas de qualquer jeito. É como usar essas palavras para causar emoções e sensações no leitor. Você não tá só querendo narrar o que tá acontecendo, sabe? Você tá querendo despertar emoções e fazer o leitor se sentir dentro daquela história. Algumas cenas vão ser só narradas mesmo. E fulano andou, pegou e tal. Mas outras, elas precisam ter uma carga dramática maior. Tem livros que fazem isso a todo momento. Mas eu entendo que às vezes o seu estilo de escrita não fazer isso a todo momento também não é o meu. Eu gosto mais de ponderar e eu acho que isso fica até uma experiência mais agradável pro leitor. Você acaba conseguindo usar outros pontos de citação, né? Pro leitor ficar tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí você dá uma calmaria e depois faz o leitor pular da cadeira de novo. Mas não pense que a sua escrita ela é de qualquer jeito, até mesmo nesses momentos corriqueiros. Ela é estratégica. Pense em como você tá usando aquelas palavras e se do jeito que você escreveu passa realmente a ideia que você quer passar com aquela cena, com aquele diálogo, enfim, com aquele objetivo. Estão preparados para as 3 últimas? Estão, crianças? Dica 48. O início da história precisa ser atraente. No mundo cheio de competições que a gente tem, você tem 30 segundos para fisgar o seu leitor. Tem surgido também mais escritores e eu acho isso fantástico. Temos cada vez mais plataformas online para leitura e isso é maravilhoso. Mas assim como essas plataformas, assim como o YouTube, nas plataformas de leitura a gente também tem o tempo todo como é que eu vou dizer? Disputando a atenção dos nossos leitores. E a nossa história tem que estar o tempo todo puxando um gancho, principalmente o início. Os seus 30 segundos ali, quando o leitor começa a ler a sua história, precisa ser algo que faça um convite para ele falar assim, putz, eu vou continuar, eu vou dar uma chance para essa história e vou prosseguir. E a gente tem uma aula aqui no Plot falando sobre essa questão de como você iniciar a sua história. É muito importante. 49. Histórias nerd e otaku não são fúteis e rasas. Tudo depende de como você a escreve. Mas todas essas histórias são carregadas de lições, representações e marcam gerações. Ficou tudo sons, né? Lições, representações, gerações, agora que eu vi. Mas é sobre isso. E eu acho patético quem acha que as nossas histórias são fúteis. Talvez eles enxerguem aquilo, né? Enxergam uma coisa muito mais crítica do que, usa palavras muito superficiais e etc e tal. É óbvio que depende muito do jeito que você como você escreve, e você pode dar mais profundidade. É por isso que eu também crio Lição Nerd, para que você não escreva essas histórias de uma forma superficial. Põe técnica nisso, põe profundidade nessas histórias, mostra que histórias nerd e otaku também podem ser excelentes histórias e podem ser. Mas cabe a você também, como escritor desse universo, não fazer de qualquer jeito. Então, aprenda, use técnicas, seja proposital, estratégico para você criar boas histórias. E aí, cada vez mais, conseguir mostrar para as outras pessoas o quanto as nossas histórias nerd e otaku são boas e a gente chama mais gente para esse nosso mundo. Mais gente pro nosso lado de cá. E por último, 50. Chegamos a 50. Uhul, minha garganta já tocou. Socorro. Gente, eu achei que eu não ia conseguir. Um pouquinho mais do que nosso tempo, mas nem tanto. 1h13. Última dica, pequeno gafanhoto, que eu tenho pra mostrar pra você, eu tenho pra dizer pra você é: quanto mais você pratica, melhor você fica. Não desista, porque a sua próxima história pode ser
a sua melhor história. Muito melhor do que a anterior. E eu digo isso principalmente para fechar esse episódio, de que há 50 aulas atrás eu não dava aula tão bem quanto eu dou hoje. E há 50 aulas para frente eu vou dar melhor do que eu estava dando hoje. Eu comecei engasgada, comecei gravada também, estamos no 50 aqui gravado, e depois a gente foi para ao vivo era muito legal, mas às vezes com fases, né, com outros tempos que eu tenho, o importante é manter o conteúdo para vocês. Mas o que importa é isso. Com a prática vem a perfeição, não com um dom natural que você nasce, é com prática. Com prática você consegue ser um excelente profissional no que você quiser, ou fazer o que você quiser, com prática e persistência. Com prática e persistência, a gente conseguiu chegar aqui nas 50 aulas e eu espero você no aniversário na comemoração de 100 episódios. Não vou dar 100 dicas, com toda certeza. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou fazer 50 dicas. Eu nem sei se alguém vai assistir isso até o final. Comenta aqui embaixo se você tá aqui até o final. O que você achou dessas 50 dicas? Qual das dicas te chamou mais atenção? E é isso. Espero vocês daqui a mais 50 aulas. Não só daqui a 50. Espero vocês em todas as aulas até a gente completar a nossa 100ª aula. E é isso. Só tenho a agradecer a você que ficou aqui e eu espero que realmente meu conteúdo tenha te ajudado. Minha nação é isso por hoje. Aproveita, reassiste, pega aí as 50 dicas de novo, anota no papelzinho, deixa assim como um mantra na sua tela do computador. E o que eu ia falar? Eu esqueci. E reassiste todos os episódios lá, faça a maratona, que com certeza tá muito bom. Se você quiser ter acesso também às notificações e aos conteúdos de bastidores que eu mando, acesse aqui e faz parte do grupo do Telegram. Eu não fico mandando mensagem sempre, tá? Eu acho que 3 vezes na semana que eu mando mensagem lá, que é quando saem os conteúdos, porque nem sempre o YouTube avisa, pra você não perder os conteúdos, não ficar acumulando. E também quando eu compartilho o Tibcast, que é um podcast, digamos assim, um áudio que eu mando compartilhando meus bastidores, os desafios, como é que eu tô escrevendo, ideias e etc. Geralmente vocês lá no Telegram têm acesso a isso primeiro. É isso por hoje, gente. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau e bom carnaval!